Continuando, como nós falamos de paisagem, agora nós vamos falar dos elementos da paisagem, para vocês verem o tanto que é interessante. Há dois tipos de elementos na paisagem. Há elementos naturais e há elementos culturais. Vamos ver a diferença deles. Há elementos naturais como árvores, tá? E outras plantas. Há também vários elementos que não são naturais, que são chamados de culturais. Por que são culturais? Porque eles são naturais, porém há uma modificação através da ação humana, tá? E eles se tornam culturais. Exemplos disso: praça, que são construídas por seres humanos, postes de iluminação, igreja, etc. São considerados elementos naturais tudo aquilo que existe independente da ação humana. Tudo aquilo que nasceu por si só é chamado de elemento natural. Quais são os exemplos? Vegetação é um exemplo de elemento natural, solo, nuvens, rios, montanhas, lagos, oceanos, praias, animais, vegetais, micro-organismos. São exemplos de elementos naturais, porque não depende da ação humana, tá? Já existem os elementos culturais, que foram criados a partir da ação humana, mas foi criado a partir da ação humana, mas precisou do elemento natural, tá? O elemento cultural, ele existe através do elemento natural, mas com a ação humana. Exemplos de elementos culturais: edifícios, né? Poluição, ruas e avenidas, veículos, são exemplos de elementos culturais, mas que foram criados a partir dos elementos naturais, tá? Na maioria das vezes, os elementos naturais e culturais se misturam de tal forma que torna difícil distingui-lo. Exemplo: hoje, nessas praças, existem várias plantas bonitas, não existem? Não quer dizer que aquelas plantas, o que eu quero dizer aqui, que às vezes hoje se mistura os elementos naturais com os culturais, porque aquelas plantas bonitinhas que a gente vê em praça hoje, elas não nasceram ali. Elas foram produzidas, né? Elas foram selecionadas e plantadas por seres humanos, entendeu? Então elas já não são mais elementos naturais, elas são elementos culturais. Muitas dessas plantas, às vezes, elas foram até produzidas em laboratórios. Por quê? Hoje aqui em Jaraguá mesmo, eu só conheço uma planta que ela é elemento natural. Essa eu tenho certeza que ela é um elemento natural, que é aquela planta que tem de frente à prefeitura, que é aquela gameleira. Aquela lá, eles não cortaram ela ainda, né? Porque ela dá uma sombra muito boa. Aquela lá é um elemento natural, ela nasceu por si só, não foi uma pessoa que foi ali e plantou ela, entendeu? Ou produziu ela em laboratório. Então, ela ainda continua sendo um elemento natural. Então, eu consigo ainda distinguir ela, que ela é um elemento natural. Mas essas plantas desses jardins, dessas praças que a gente vê aqui em Jaraguá, a maioria foram selecionadas e plantadas por homens. Então elas não são mais elementos naturais. Muitas delas, às vezes, foram produzidas até dentro de laboratório, tá bom? Isso eu quero dizer que elas não surgiram ali sozinhas, né? Espontaneamente ali.